Achamos um novo lateral direito. André que tem que tomar vários jogos de banco. E que partida desse time. Salve, salve rapaziada, canal 7337 aqui, 7337, caso você não saiba, minutagem local. Hugo Souza acabou com o sonho da porcada no Campeonato Paulista de 2025. Bem, Corinthians e Vasco, aqui na Neoquímica Arena, na Arena Corinthians. Um jogo muito difícil, a reedição da final da Copa do Brasil. Então, desde o primeiro minuto já tiveram lances com muito fogo no jogo, né? Então, a gente já sabia que ia ser um jogo bem complicado mesmo. Acontece que nos primeiros minutos o jogo não estava tão complicado. Não, ele estava complicado, mas depois o Corinthians conseguiu desenvolver mais. E conseguimos achar um gol com um lateral, a gente já vai comentar sobre os laterais dessa partida, tá? Mas a gente foi escalado com. Aí eu vou puxar aqui no fundamento, vou puxar aqui no fundamento, para a gente ter essa aspas aí. Por quê? Porque não foi essa escalação do Corinthians, não foi uma escalação comum, não foi uma escalação habitual, né? Porque a gente foi com Cauê, Ranielli na lateral direita, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu. Aí no meio, Alan, André, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Vitinho e Yuri Alberto. Então você vê que, obviamente, a gente estava sem Mateuzinho por suspensão. E a opção óbvia seria o Pedro Milan, né? Mas o Fernando Diniz optou aí com o Ranieri na lateral direita. Então, o Ranieri, que já atuou de zagueiro, de volante, agora isso foi para lateral direita, tá bom? Então, vamos começar falando sobre como foi o gol que o Corinthians conseguiu marcar. O Corinthians, obviamente, venceu de 1-0, vencemos o Vasco. Como que foi? Teve show do Ryan hoje, né? Essas coisas aí. Enfim, novamente não teve nada. Mas afinal não tem vascaíno pra zoar, né? Não tem nenhum vascaíno em São Paulo ou em qualquer lugar do mundo pra poder zoar direito. Enfim, aí com esse time escalado, o Corinthians no primeiro tempo estava jogando muito bem. Era papo do Corinthians acertar mais a finalização, de fato, porque estava tendo controle do jogo, os passes estavam encaixando muito bem, dentre passes, dentre lançamentos, e os jogadores estavam muito confiantes, tá? E em especial o Ranieri, mas já falaremos disso, tá bom? Já falaremos disso. E a gente consegue achar o gol numa jogada espetacular que começa lá de uma cobrança de falta, cobrança curta, que não foi um lançamento que muitas vezes o Corinthians estava fazendo, né? Mas foi uma cobrança curta vindo de Gustavo Henrique, aí a bola veio tocando em diversos pés por Bidu, Yuri e Garro. E num passe espetacular, numa tabela espetacular entre Yuri e Garro, o Garro dá um toque de calcanhar maravilhoso, que o Bidu passa por dentro dele, faz o facão, né? Ele passa por trás do zagueiro e ele consegue chutar, olha só, ele domina de esquerda e chuta de direita, dentro da área, chuta de direita no canto, impossível para o Léo Jardim pegar, impossível. Fora que, assim, o Corinthians desse jogo, se tivesse um pouquinho mais de precisão, como eu falei, e também tiveram boas defesas do Léo Jardim, porque antes do gol o Corinthians tinha quase conseguido marcar com o Gustavo Henrique duas vezes e com o Ranielli, e o Ranielli perdeu um gol também, que ele cabeceou sozinho, mas ele pulou e perdeu o time, não teve tanto tempo de bola assim. Então, assim, era um jogo que no primeiro tempo o Corinthians já poderia ter matado, mas não era um gols tão fáceis assim. Não estava sendo uma atuação tão, vou dizer, despretensiosa. Não estava despretensiosa, na verdade. Acontece que quando chegou nos 45, 44 do primeiro tempo, o André, o Michael Jackson de Itaquera, né, o mão no saco, ele simplesmente faz uma falta na zona ofensiva do Corinthians, obviamente, ou seja, no campo defensivo do Vasco. Nem foi tão, se não me engano, nem foi tão perto do meio campo, foi mais perto da área do Vasco, ou seja, um lance que não geraria perigo nenhum para o Corinthians, até porque o jogo estava terminando e o Corinthians estava dominando, a troca de passes do Corinthians estava sensacional, inclusive com o André e Bidon. Acontece que ele faz uma falta que ninguém acha sentido, ninguém acha motivo para fazer essa falta. Que ele consegue ir com a perna direita por cima quase do joelho do jogador do Vasco sofreu a falta e atrás ele ainda prende o pé do cara com a perna esquerda. E é cartão vermelho direto. Só que a gente pensa, o que que passou na cabeça da pessoa para fazer uma falta dessa, cara? Porque uma coisa, sinceramente,
se esse fosse o André contra esse jogador do Vasco. Lá no na nossa área, o André, só tinha o André para chegar no Cauê. Beleza? Faz a falta que tiver que fazer. Só que não era isso. Era só um lance totalmente aleatório. Totalmente aleatório, tá? Então o André foi expulso e assim, tem que ter uma conversa bem séria com ele para entender o que se passa na cabeça desse moleque. Porque já não bastasse no jogo contra o Palmeiras aquele lá. Aí agora ele faz isso na volta dele, porque ele também ficou doente, essas coisas que ele faz na volta, pô, é papo de você tomar um chá de banco legal, independente da tática. Porque agora iremos falar sobre o segundo tempo, no qual o Corinthians teve tática, mas teve muita raça também. No segundo tempo, obviamente, a gente volta com a menos e o Vasco mexe, né? O Renato Gaúcho mexe no time e não vou saber quem entra, quem sai, não interessa. Até porque do Vasco só conheço quem era ex-Corinthians. Piton, Albert Renan e Adson. De resto, enfim. Aí no segundo tempo, o Vasco vem mexido, vem com as suas substituições e o Corinthians não, o Corinthians segura. Acontece que aí, por conta disso, o Bidon foi mais pro meio, obviamente, o Ranieri continuou tudo no mesmo lugar, tudo bem centrado. E o Corinthians, cara, não sofreu. Sofreu pressão? Pós de bola foi maior pro Vasco? Foi. Com certeza. Jogador a mais, você fica mais com a bola. Mas o Corinthians não sofreu. O Cauê teve algumas defesas muito boas, tá? Falaremos dele também, vai ser um destaque do jogo. Tem umas defesas muito boas, mas nenhuma aquela extremamente difícil, um milagre, entende? Então o Corinthians teve tomou essas mordidas, mas não foi aquela coisa assim. Por quê? Porque teve tática até com o jogador a menos. Por quê? Eu vou comentar isso numa substituição que aconteceu. O Vitinho, ele foi substituído pelo desgaste, tá? Porque todo ataque foi sacrificado pela bosta que o André fez. Todo ataque foi sacrificado. E o Vitinho já estava morto, ele não é esse jogador de ficar indo e voltando. Então, na saída dele entra o Lingard. Aí eu pensei comigo, poxa, se é para fazer essa volta, o Dieguinho talvez faria mais sentido, ele tem mais corpo, tem mais físico para conseguir. Só que no lance seguinte, o Fernando ele escalou a minha boca. Por quê? Enquanto o Lingard tem mais experiência, tem seus 30 e poucos anos, ele tem experiência, tipo, muito mental e muita cabeça para conseguir saber o que vai acontecer, ele simplesmente desarmou o Watson numa facilidade, entendeu? Então aí eu pensei, talvez Dieguinho não teria essa mentalidade de conseguir fazer essa volta e ter essa mente fria, basicamente, sabe? Então, assim, foi esclarecedor a entrada do Lingard, que ele foi muito bem. Obviamente, todo mundo que foi bem nas suas limitações, tendo em vista o jogador a menos. Então, não teve uma atuação espetacular de Bidon com seus passes como final de Copa do Brasil, mas ele foi aquele nota 7, 7,5, entendeu? Todo mundo foi dessa. Beleza, quando a gente está com a menos, agora eu vou ter que destacar dois jogadores, mas um já é de praxe, tá? Primeiro, Matheus Bidu. Eu falo que é de praxe por quê? Porque é de praxe a entrega do Bidu, cara. É de praxe o que esse maluco joga, o que esse maluco corre. Tanto que ele caiu 2, 3 vezes no campo e eu não consigo nem falar que é cera, de verdade. Porque o que ele correu é absurdo. Tanto que teve um lance que a gente já estava com a menos, se não me engano, vai ser os 70 minutos de jogo, 75. Ele consegue recuperar uma bola, passa para o Yuri dá uma corrida, mas ele, em vez de cortar, em vez de bater para puxar com a perna direita, ele bate com a esquerda, que ele tem essa facilidade até de conseguir bater com a esquerda, mas ultimamente esses chutes estão subindo muito. E pegando ou na rede pela parte de fora, ou sobe mesmo, né? Então foi um gol perdido. E aí a gente teve algumas substituições, né? Então, Matheus Bidu saiu, que estava morto. Deixa eu pegar aqui quem entrou também. Então, André Carrilho entrou, Matheus Pereira entrou, Angeleri entrou, o Lingard, como eu falei, entrou. Então, tinha saído o Garro, o Bidu, o Bidon e o Vitinho. Essas as substituições do Corinthians, né? O Carrilho entrou bem. É aquela coisa que ele consegue muito segurar a bola, conseguir até dar um chapéu no Pitão e tal. Entrou muito bem, só que é aquela coisa, né? Ainda está longe de ser Carrilho de 24, tanto que por isso ele não é titular. Em 24 não existia dúvida disso, né? Mas também teve, assim, o time inteiro, gente. O time inteiro jogou bem, tirando o André, que fez essa besteira. Mas só que é isso que eu falo. Até a besteira, ele também estava jogando bem. O time foi muito bem, não correu tanto risco quanto parece se você tá com um jogador a menos. E agora vamos falar do craque do jogo, que foi Ranieri.
O que o Neto vai babar no Ranieri amanhã vai estar maluco. Por quê? O que o Ranieri jogou hoje está de brincadeira, mano. O cara jogou de lateral e achamos um lateral direito. Meu amigo, porque pra ter essa mentalidade, não fazer as besteiras que o Mateuzinho faz, ó, eu fecho meus olhos, tampo meu ouvido e calo minha boca. Fica o Ranieri aí na posição, real. Porque jogou muito, cara, jogou muito. Tiveram, obviamente terão jogos que ele vai jogar mal, mas, cara, que jogo que o Ranieri fez. Seguro, ele não perdia nada. Não sei quem é na ponta dos caras, mas o Piton tá nessa ponta também, né? Mas do ataque não conseguiram fazer nada. O Ranieri colocou todo o lateral direito no bolso. E isso em termos defensivos, tá? E ofensivos também. Porque teve lance que ele deu chapéu, teve lance que ele deu duas canetas. Então tava muito seguro, mas muito seguro mesmo. E é isso quando o jogador tem confiança para fazer o que ele fez. E principalmente tem o voto de confiança do treinador. Porque para você colocar um jogador volante que atuava também como zagueiro na lateral e precisa desse pique, puta, foi absurdo. E como eu falei, a Ranieri não foi substituído, tá? Ele ficou até o final. Teve esses sprints, tudo bem, não correu tanto quanto o Bidu, porque o Bidu chegava até a ponta da área, mas em certos momentos, Ranieri também chegou. Ranieri também conseguiu escanteio. E também proporcionou escanteios que provavelmente seriam lances muito perigosos a favor do Vasco. Então, assim, o que jogou o Ranieri hoje é nota quase 10. Nota quase 10 e só tiro um décimo porque eu sou burro para falar que é 10, entendeu? Jogou muito. Jogou muito mesmo. E eu vou destacar também a atuação do Cauê. Muito seguro. Goleiro de 30, parecia goleiro de 30 anos. Porque teve uma defesa bem difícil, que a bola quicou antes para chegar nele, ele conseguiu defender e jogar para escanteio. Mas no restante das vezes que ele foi exigido, meu irmão, não teve uma bola que ele soltou. Não teve uma bola que ele soltou, cara. Então, assim, jogou muito o Cauê. E, obviamente, tomou um cartão amarelo por cera. Às vezes vão falar, nossa, mas ele segurou a bola demais, passou dos 6 segundos e deu o escanteio pros caras. Sinceramente, eu não achei que tinha passado 6 segundos, tá? Eu achei que quando ele soltou a bola, o juiz já apitou, entendeu? Mas não interessa. Não interessa por quê? Porque ele não teve gol dos caras e ele jogou muito. Foi muito bem. E esse lance que ele simplesmente pegou a bola, recebeu o passe e ainda cortou o atacante dos caras. Se Diniz querer o goleiro que joga com o pé, tá aí. Cauê tá pra jogo. Entendeu? Obviamente, ele não vai tirar o Hugo Souza não tem que ser reserva, mas que opção a gente ganhou, cara. Pra quem começou 24 e 25 com Donelli e Felipe Longo querendo jogar, a descoberta do Cauê tá sendo um achado de verdade. Porque hoje, tirando o André, o que os crias do Terrão jogaram foi besteira. Porque, aí eu volto a repetir, o time inteiro jogou bem. O time inteiro compacto, certinho, sem afobação, sem despretensão também. Todo mundo tava no 220. Desde o Yuri Alberto, o quê? Teve esse gol perdido? Beleza, mas o Yuri não, na parte do final do segundo tempo, ou até do meio do segundo tempo até o final, ele não perdia uma bola de cabeça. Ele, assim, se ele não conseguia passar para alguém que se aproximasse, ele colocava no chão. Ele deu um passe de letra, que a bola veio do Cauê, espetacular. Então, assim, o time inteiro no 220. E aí isso eu coloco na conta. Gabriel Paulista, que não comprometeu. Gustavo Henrique seguro. Alan, muito seguro também. O próprio Garro, tudo bem que o Garro também ele acabou perdendo fôlego com a expulsão do André, então ele começou a cometer algumas falhas. Mas Breno Bidon jogou muito. Vitinho também foi bem, apesar dos apelidados, como eu falei. Quando chegou no segundo tempo, ele teve que ser sacrificado. E as entradas de Matheus Pereira, que acabou perdendo o gol, Angileri, Lingard e Carrilho foram essenciais. Por quê? Porque todo mundo entrou bem. E o que eu falo e volto a repetir: entrar bem não é de entrar bem, nossa, a pessoa saiu driblando e fez o gol. Nossa, a pessoa deu uma assistência maravilhosa. Mas entrou bem, além de não comprometer, promoveu segurança. Entendeu? E é isso que precisa acontecer com o Corinthians. 5 jogos, cara. 5 jogos sem perder, 5 jogos sem tomar um gol, com 2 desses jogos sem Hugo Souza, com jogos sem Mateuzinho, desde o começo desses jogos sem Memphis também. Então, assim, que partida do Corinthians. Que partida. E não foi igual ao da Copa do Brasil, que foi meio complicado, foi um jogo meio troncho agora.
Esse jogo foi totalmente no 220. Totalmente, de todos os jogadores. Não teve um que pecou nisso, sabe? Carreiro conseguiu tomar cartão até no banco. Mas enfim, rapaziada, como eu falei, um jogo excelente, excelente do Corinthians. Talvez seja essa a. O cara gritou vai Corinthians ali. Talvez seja essa a expectativa que a gente tenha com o trabalho do Diniz para conseguir tocar a bola, porque até a expulsão a gente tivemos excelentes toques de bola. Após a expulsão também tivemos esses toques bons até. Entendeu? Bons não, foram bem mesmo. Então é questão agora de ver como vai ser o próximo jogo. Se não me engano, o próximo jogo é contra. Imaginei, é contra o Penharol, né? Próximo jogo contra o Penharol em casa pela Libertadores. Depois a gente vai até para jogar com o Mirassol. Então, assim, cara, excelente jogo, excelente partida. 3 pontos que a gente colocou o Santos na zona de rebaixamento. Muito obrigado, Bahia. A gente colocou o Santos na zona de rebaixamento. Se o Santos tivesse ganhado, a gente provavelmente não, acho que não ia conseguir sair. Então, jogo excelente, cara. Jogo excelente, pontos muito importantes. Agora é manter essa pegada para fora de casa, pelo menos empatar e dentro de casa garantir o corre, né? Garantir o trabalho bem feito. Fechou? Então é isso, rapaziada. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever, essas coisas. E bora para a próxima partida. Fechou? Valeu, Augusto.